quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Amo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Já vamos começar, tá? Destrói cadeias, dissipa as trevas. Glória a Deus. Declare pelas ruas O nome de Jesus. sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, A live de hoje está incrível. santo nome, Está incrível o conteúdo de hoje. Você pode subir o nível dessa frase e declarar isso essa noite. Declare Aleluia. ruas, O nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Vamos ao teu lugar, Senhor. Teu nome é cura. Glória a Deus. No teu lugar, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Glória a Deus. Vamos começar nosso encontro de hoje. Pai Senhor a todas. Sejam bem-vindas. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada uma. Eu preparei um estudo para vocês hoje. Eu vou começar ele hoje e vou terminar amanhã. Tá? Eu vou compartilhar com vocês um estudo. E eu vou compartilhar o estudo com vocês, tá? Eu quero que vocês levem para as igrejas, para as reuniões, esse estudo aqui. Esse é o estudo que eu quero que vocês levem. Por quê? Hoje eu vou falar para vocês sobre... Olhem os tópicos de hoje. O que é uma mulher curada? 2. Sinais de uma mulher ferida ou doente emocionalmente. Olha só. 3. O que acontece? Qual que é o impacto quando uma mulher não está curada? 4. A cura como base para o chamado e propósito. Então eu vou explicar o que é cura. O porquê que Deus dá influência para algumas mulheres. Isso aqui tá sensacional. O que acontece quando essa mulher não se posiciona?
Quais são os problemas de uma mulher não estar curada? O impacto no meio, o que é o meio? O lugar que ela convive, na igreja e na vida pessoal. Lembra que ontem nós falamos a importância do posicionamento? O posicionamento exige de nós, vai exigir algumas atitudes, que aí eu vou explicar para vocês. E por último, qual que é a importância de passar pelo processo da cura? Curadas para cuidar. Tati, por que não é curadas para curar? Eu vou explicar. É curada para cuidar. Cuidar de vidas. E mulheres que Deus está levantando neste tempo, que vai ser amanhã. Tati, como saber se eu tenho um chamado? Você vai saber hoje e amanhã. Eu falo que Deus está levantando mulheres para propósitos específicos. Só que essa mulher, ela não é qualquer mulher. Ela é diferente por causa de algumas coisas que o Senhor está fazendo. E deixa eu explicar. Não é que assim, Deus levanta mulheres porque aquela mulher ali é uma mulher queridinha do Senhor. Não. Não. Eu vejo que Deus, ele desperta muitas mulheres. Algumas, elas vão ir mais fundo nessa busca de entender o propósito de Deus na vida delas. Outras não. Outras preferem ficar, lembra Ezequiel 47? Algumas preferem ficar no raso. Água no tornozelo, água no joelho e as águas na cintura, que é o lombo. Outras preferem mergulhar. Elas querem, eu quero mergulhar, Senhor. Glória a Deus. Então, existem algumas mulheres que elas se contentam. As mulheres que não se contentam são essas que eu vou falar hoje. Elas entram num nível em Deus que ela mergulha tanto que ela quer levar todo mundo junto para esse rio. Eu falo, nem é rio, é um oceano. Ela não consegue mais ficar em pé. É um oceano. Porque ela tá nesse lugar. Então ela quer que todo mundo vá com ela para esse lugar. Então hoje nós iremos falar o que é uma mulher curada. E já vou te adiantar. Uma mulher curada, ela não é uma mulher perfeita. Eu não sou perfeita. Não sou. Longe de mim estar perfeita, Senhor. Estou, na verdade, nas mãos do oleiro. Eu vou desmistificar para vocês que uma mulher curada não é uma mulher que não erra. Não é uma mulher que não peca. Não é uma mulher que não falha. Não. Uma mulher curada é uma mulher transformada dia após dia. É uma mulher que é sensível à voz do Espírito Santo. Se você olhar as lives que eu fiz alguns dias atrás, eu falei que os frutos do Espírito Santo, ele não vem com uma mochilinha. Eu batizei, desci as águas, fui cheio do Espírito Santo, e vem a mochilinha, o combo. Os frutos do Espírito, não. Se te falaram isso, não. Não é verdade. Os frutos do Espírito Santo, eles são desenvolvidos. À medida que você busca matar essa carne, o Espírito vai ganhando mais espaço. O Espírito, ele vai fortalecendo a sua vida espiritual, ela vai sendo fortalecida. Sério, Tati? Me prova na Bíblia isso. Eu fiz uma live segunda-feira falando para vocês sobre. Então, volta algumas lives lá para você ver. Eu fiz uns destaques. Nesse destaque, eu vou colocar todas as lives. Se você assistiu a de segunda se conectou com a live de terça, a de terça com a de ontem, e a de ontem com a de hoje, e a de hoje com a de amanhã. A de ontem nós falamos sobre posicionamento. O que acontece quando a mulher se posiciona. E hoje vamos falar, Tati, eu tô nesse processo de cura. E agora? Agora, nessa live de hoje, você vai identificar quais as feridas que você tem, quais são os sinais de uma mulher ferida, a importância de você acelerar esse processo, porque quem acelera não é Deus, é você, somos nós. Nós que aceleramos esse processo de cura. E desmistificar o que é cura. Novamente, cura não é uma mulher perfeita. Não. Nós temos dentro de nós ainda essa natureza caída. Essa natureza caída. O pecado, ele não tem mais poder de nos dominar. Não. Mas ainda habita em nós essa natureza caída de Adão e Eva. E é importante a gente ter esse entendimento, porque senão a gente vai falar assim, Deus, a minha carne é fraca. A carne de fato é.
Mas graças a Deus e a Jesus que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o Espírito Santo ele viria. E quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a justiça. O Espírito Santo iria nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Olha o quanto isso é sério. Graças a Deus, né? Graças a Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Timóteo. Aqui é os conselhos que o apóstolo Paulo, ele dá para Timóteo. Ele orienta o Timóteo. E essa orientação que ele deu, por que está escrito, Tati? A palavra do Senhor, ela é a boca de Deus falando conosco. Ah, Tati, mas é porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo, então não se enquadra a mim, não se enquadra a nós enquanto igreja. Então abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em ti. Olha só, Timóteo, essa fé não fingida habitou em sua avó. Isso aqui é legado. Habitou em sua mãe. E estou convencido que habita em ti. Tenho certeza que aqui tem mulheres que querem deixar um legado. Eu quero deixar um legado. E hoje eu tomei uma decisão. Eu não quero deixar um legado com uma psicóloga, não quero. Mas com uma mulher que decidiu se posicionar. Qual que é o legado que você quer deixar? Como que você quer ser conhecida e reconhecida até mesmo e falada quando você morrer? Eu gosto muito da história de Dorcas da Bíblia. Ela era uma mulher que todo mundo, quando ela morreu, todo mundo chorou por causa da morte de Dorcas. Porque ela cuidava, ela servia as pessoas. Era uma mulher que deixou algo e todo mundo, quando ela morreu, ela fez muita falta. Olha, quando você morrer, as pessoas vão sentir falta de você? Eu sei que no dia da nossa morte, nossa, ela era tão boa, mas não é. Tem pessoas que choram de verdade porque a pessoa, ela era muito boa e outras, meu Deus, foi tarde. Já vi muitas pessoas. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos gerou para deixar um legado, tá? Um legado. E não é como uma profissional, não. Mas como uma mulher que teve uma devoção, gastou a sua vida aos pés do Senhor. Eu acho que esse é o maior legado. Esses homens daqui, eles deixaram um legado que perpetua até hoje. Falamos desses homens até hoje. Homens que morreram das piores formas possíveis, mas eles deixaram um legado para nós. Aí eu quero te perguntar, como que você quer gastar a sua vida aqui? Legado é isso. É o que você vai deixar para as pessoas. Versículo 6. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti. Desperte o dom de Deus que está em ti. Pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de medo. Olha, Deus não nos deu o espírito de medo. Plural. Mas de poder, de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das minhas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu fui chamada para viver uma vida piedosa,
ser testemunha, crescer espiritualmente, andar em amor com os meus irmãos e irmãs, e a produzir os frutos do Espírito. Eu não tenho um espírito de temor, e sim um espírito cheio de poder, através do Espírito Santo e do seu amor. Aqui é uns trechos que tem na minha Bíblia de estudo. Olha, ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de amor e uma mente sã. E por que fala uma mente sã? Interessante isso, né? Porque uma mente sã é o corpo são. Quando fala aqui sã, se você ir a fundo e pesquisar, aqui entra a questão do bem-estar, do equilíbrio emocional. Tati, eu só conheço gente desequilibrada que serve a Deus. Aqui tá falando o contrário disso. Ele nos deu uma mente sã. Por isso que nós não podemos desprezar o conhecimento. Ah, Tati, quem estuda demais... Não. Ah, Tati, se eu estudar demais a Bíblia, se eu ir a fundo... Quem disse que você vai se perder? Porque eu já ouvi muito isso. Tem duas coisas que eu vejo que as pessoas falam. Que crente é leigo, não sabe de nada. E outra turma que fala que estudar demais leva a gente a viver uma fé superficial. Gente, quanto mais eu estudo, mais eu quero esse Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu quero esse Deus. Quem disse pra você que estudar demais é errado, é problema? Essa pessoa tá errada. Que quanto mais eu estudo, mais eu quero estar perto desse Deus. Mais eu amo ele, mais eu quero aprofundar em conhecer. Porque assim eu não sou enganada, assim eu não sou confundida. E é uma responsabilidade sobre nós. Por isso, o estudo de hoje, que vai terminar amanhã, eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero que vocês levem esse conteúdo para a igreja de vocês. Reunião de... Você pode levar. Por quê? Porque é algo que as pessoas não falam. Não fala que a mulher curada, transformada. Não fala quais são os problemas de uma mulher não ser transformada. Me perguntaram, eu comecei a estudar, eu e meu marido. A gente quer aprender mais a Bíblia, eu quero estudar. Eu falei, eu não quero ser leiga, não quero ser confundida. Eu quero entender a fundo, por mais que eu estude. E aí me perguntaram, mas estudar demais não é um problema, Tati? Por que seria um problema? As pessoas querem estudar para ter dinheiro, para ter muito... Mas por que eu não posso estudar para entender e conhecer mais a palavra do Senhor? Por que eu não posso? O conhecimento faz a gente não ser enganada e não ser confundida. O conhecimento, a Bíblia vai falar assim, que nos últimos dias haveriam falsos profetas. E o diabo teria poder também. Como assim poder? Para operar milagres. Sério, Tati? Sim, na Bíblia diz isso. Eu estava lendo, inclusive, ontem. Porque essas pessoas já foram levadas por todo o vento de doutrina, a Bíblia fala. Mas ai daqueles que enganar, que usar de engano. Ai dessas pessoas. E aí fala assim, se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Então não é tempo mais a gente ficar nessa fé morna. Ai, Tati, eu não gosto de ler. Quantas pessoas falam assim pra mim, Tati, eu não gosto de ler. Não é que você tem que gostar. Não é nem questão de gostar, de necessidade. Nos dias de hoje, é uma necessidade você estudar. Tati, eu não tenho tempo. Meu Deus. Ô, Senhor, vamos falar de tempo? Vamos ter uma conversa aqui sobre tempo? Eu fiz essa live agora, estruturei ela em 20 minutos. Em 20 minutos eu acabei de estruturar esse conteúdo, porque eu já tinha algumas coisas em mente, algo peguei de outro estudo que eu já tinha, e tô aqui. Eu vou ter 1 hora de almoço, rapidinho, vou fazer almoço, vou almoçar e vou trabalhar. E é isso. Ah, Tati, eu não tenho tempo. Quem faz o tempo somos nós. A questão que você tem que estabelecer é o que é prioridade. O que é prioridade para você? Então, quando falamos curada para cuidar, aqui vai entrar também a questão do conhecimento. A importância, a responsabilidade que nós temos ao levar conhecimento. Levar conhecimento. Olha, da mesma forma que você recebe da parte de Deus, você tem que levar. Da mesma forma como eu recebo, eu não quero que fique só pra mim. Eu quero levar esse conhecimento. Por isso que eu tô aqui com vocês.
Eu quero que você seja alcançada, transformada por essa verdade que um dia me libertou, porque eu achava que ser curada era ser uma mulher perfeita. E não é. Não é. Fique em paz, não é. Olha, Deus, ele não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ai, Tati, eu sirvo Deus no meu cantinho aqui. Então certamente você está com uma... Não tem problema se você se contenta. Tati, eu tô com água então no tornozelo. Você tá com água no tornozelo. Porque chega um lugar, quando a gente chega nesse lugar que Ezequiel mostra no capítulo 47, quando você mergulha, você não tem mais controle. Por mais que às vezes eu tô cansada, não quero fazer live, porque eu tô cansada, o Senhor me impulsiona, vai filha, faz. Eu não consigo me conter porque eu tô sendo direcionada, é ele que tá direcionando e eu sou sensível à voz dele. Então chega um lugar, eu quero que você chegue nesse lugar de entrega total. Isso não quer dizer ser perfeita, viu? Mas um lugar de entrega, onde você só ouve a voz dele, ele fala com você e você vai. Mas para isso você vai ter que silenciar todos os ruídos, amada, tudo. Silenciar as coisas do mundo, silenciar tudo, somente para ouvi-lo. Você tá disposta a ficar mais tempo, gastar mais tempo perto dele? A ter prazer de ficar aqui, ó, horas e horas estudando para receber dele? Você tem que estar disposta. Porque ele só usa com uma profundidade, intensidade, mulheres que estão gastando a sua vida aos pés dele. Porque exige responsabilidade. Exige responsabilidade. Quando você vai falar uma palavra, o fato de eu estar aqui, grande parte está aqui porque, não, ela tem um conhecimento, ela é psicóloga. Mas a responsabilidade que eu tenho aqui está principalmente perante o Senhor. A partir do momento que eu me institulo, que eu falo, eu sou uma cristã, uma serva de Deus, há uma responsabilidade. Ai de mim se eu falar alguma coisa que não convém, ou algo que escandaliza o evangelho do Senhor, ou algo que não está na palavra dele. Ai de mim. Então eu levo muito a sério. E eu sei que hoje em dia tem tantas pessoas que falam, abrem o celular, fazem uma live com várias intenções. Mas a minha intenção aqui é te mostrar e te ensinar e tudo aquilo que eu aprendi para vocês, para que você também seja transformada como eu estou sendo dia após dia. Então vamos lá. Antes de tudo, uma mulher curada não é uma mulher perfeita. É uma mulher que está sendo transformada dia após dia. À medida que você se entrega ao Senhor, à medida que o Espírito Santo trabalha na sua vida, o Espírito Santo vai produzindo e gerando em você os frutos dele. Quais são os frutos, Tati? Longanimidade, benignidade, perdão, amor, temperança, domínio próprio, sensibilidade. Aí entra, quando falamos amor, empatia pelo outro, sabe? Tudo isso. Mas aqui também entra, olha, coragem, porque ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder. O Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar na sua vida, ele te enche de coragem. Uma coragem que você não tinha antes, você começa a ter. Sabe quem aqui já teve a experiência de receber uma revelação da parte de Deus? Quando você pegou e foi. Eu contei pra vocês um dia que eu recebi uma revelação através de uma visão. E era pra mim na casa de uma pessoa. Eu não sabia se existia essa casa, eu não sabia aonde ficava. Mas eu fui. Vocês podem me chamar de louca, mas eu fui. E chegando lá, era uma mulher que estava doente. E eu fui pra orar por essa mulher e falar assim, olha, ela não entendeu nada. Eu sonhei com ela. E a casa existia. E os sinais que o senhor deu foi a varanda da casa e a cor da casa. Eu não sabia se existia ou não, mas eu fui. Porque se ele mostrou, essa casa vai existir. Ele mostrava a rua pra mim. A rua. E eu fui. Mas eu chamei uma pessoa pra ir comigo. E orei por essa mulher. Falei, olha... E ela tava realmente enferma. Doente. E o senhor me levou lá pra orar por ela. Loucura pra algumas pessoas. Mas ele te enche de tanta ousadia que você vai. Teve situações de eu contar algo pra alguma pessoa que eu acompanho, né? Olha, eu
tive um sonho com você assim, 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 assim. E eu falar algo que Deus tinha colocado no meu coração pra falar pra aquela pessoa, eu vou e falo. Porque eu era a pessoa que tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Deus, se eu falar, essa pessoa vai me achar louca. Mas aqui, ó, quando você está nesse lugar, ele te dá coragem. Você não tem medo mais de nada. Você tem temor dele. Medo não, você tem temor, respeito e reverência. É isso. Primeiro, quais são os sinais de uma mulher ferida ou doente emocionalmente? Primeiro, eu vou colocar alguns aqui, mas são vários, mas eu vou começar pelos mais importantes que eu acredito, de acordo com o que eu estudo, tá? Primeiro sinal de que uma mulher ainda está ferida ou doente. Vamos falar algo aqui, assim, isso que eu vou falar agora é muito sério. Tati, eu quero cuidar de vidas. Tati, eu quero começar a trabalhar com mulheres. Não tem problema nenhum você querer exercer o ministério. Não tem problema você querer fazer um curso para você acompanhar, atender pessoas. Nisso eu não vejo problema. O que eu vejo problema? Como psicóloga eu vejo um problema. E como cristã. Nós não estarmos bem emocionalmente para cuidar de outras pessoas. Hoje eu atendo, meu público de paciente é 95% mulheres cristãs. Homens também. Essas pessoas, elas vêm até mim e contam cada absurdo de pessoas cristãs, meios de igreja, que elas viveram. Que chegam ao ponto de falar, Tati, porque assim, a gente sabe que nós, porque servimos a Deus, não é porque nós somos perfeitos, porque nós não somos, não. Que a gente falar que é perfeito é mentira, não somos. Não vou falar pra você que eu não vou errar. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou pedir perdão? Eu vou lá na casa da pessoa? Vamos resolver esse problema? Vou tirar as pendências? Porque ai daquele que usa de engano, a Bíblia fala. Mas assim, isso me deixa preocupada. Não é que você não pode cuidar, mas que você esteja preparada para cuidar. A cura é um processo, sim. Você não vai estar 100% para você cuidar de alguém. Mas é uma responsabilidade ao cuidar de vidas. Eu, como psicóloga, eu vejo a responsabilidade que eu tenho. Meu Deus, é uma responsabilidade imensa. Se há alguma situação que eu fiz, que eu falei com um paciente, eu faço de tudo para manter a paz. E se for necessário, eu peço desculpa. Olha, me desculpe. Olha, porque eu também sou humana. Eu também erro. Eu tenho combinado com as pessoas que eu atendo. Olha, se eu falei algo que não serviu pra você ou que possa ter te ofendido, olha, joga no lixo. Eles têm abertura pra falar pra mim se eu feri, se eu falei alguma coisa, porque eu também erro. Agora, enquanto lideranças, nós também temos que ter esse cuidado. Como assim liderança? Tem mulheres que estão aqui que têm um chamado, tem mulheres aqui que trabalham na igreja, que servem. Ou mulheres que estão aqui também, que querem... Tati, eu quero cuidar de vidas. Nada te impede, desde que você tenha algumas coisas que é necessário. Sigilo, respeito pelo próximo, sensibilidade. E jamais projetar o que é seu no outro. Como assim? Como eu lido com muitas mulheres, eu vejo que a gente acaba projetando as nossas feridas do outro. Ah, aquela pessoa não me olhou bem, aquela pessoa não gosta de mim. Muitas vezes é a nossa ferida da rejeição falando pra gente, olha, nem aquela pessoa gosta de você. Olha, nem aquela pessoa vai com a sua cara. A ferida tá tão latente que eu penso que ninguém gosta de mim. Ah, não me deram oportunidade por causa disso. A ferida da rejeição. Tati, na minha igreja ninguém me vê. Você começa a misturar todas as coisas porque você tá ferida. Olha, aqui há uma responsabilidade. Não é porque a gente é cristã que a gente é perfeita, não. Nunca se viu a necessidade tão grande de nós buscarmos essa cura. Terapia, se for necessário, com alguém que é cristã, mas vai tratar tudo isso. Para mim, cuidar de outra pessoa, eu tenho que estar bem emocionalmente. Isso não quer dizer estar perfeita, mas eu preciso, no mínimo, estar bem. Para mim, estar aqui hoje, eu passei por vários processos de cura interior.
E ainda tô, viu? Ainda tô. Porque para lidar com vidas, eu não posso projetar as minhas dores. Não é porque um dia alguém me feriu que eu vou falar para alguma pessoa, olha, isso aqui, não faz isso não, porque um dia eu passei por isso e você... Não, isso é projetar. Não é porque um dia uma amizade me feriu que eu vou falar, olha, não se abra com nenhuma mulher, porque um dia eu fui ferida. Não, não é todas as pessoas que são assim. Não é. Então há uma responsabilidade nossa. Quer cuidar de vidas? Se prepare para ser tratada. Tratada. Porque uma liderança doente gera ovelhas doentes, membros doentes. Uma liderança doente gera ovelhas doentes. Quer conhecer uma liderança sadia ou doente? Olha as ovelhas. Olha o rebanho. Olha. Olha. Tá? 1. Primeiro sinal de uma mulher que ainda está ferida ou presa em alguma coisa da sua história. Ela tem dificuldade de perdoar. Ela tem dificuldade para perdoar. Ai, Tati, não me desce aquela pessoa. Ai, Tati. As pessoas falam, ai, tá do ranço. Ai, aquela mulher não me desce. Eu falo que toda pessoa difícil teve uma história de vida difícil. Mas eu não posso ficar presa na minha história difícil. Ai, coitadinha de mim. Não, não posso. Mulheres feridas, elas vivem sentindo um peso de culpa constante. É uma mulher que se isola, porque ela acha que todo mundo vai ferir ela. É uma mulher que se isola. Olha, é uma mulher que se isola. Uma mulher ferida, ela tem um peso de culpa. Sabe aquela pessoa da igreja, da família, eu pego igreja porque é mais fácil eu falar, que não conversa com ninguém, é a primeira a ir embora, é que não se relaciona, é fechada. É bem provável que essa pessoa tenha alguma ferida ali. Ninguém conversa com ela, mas ela não gosta. Não é que ela não gosta não, querida, não. Começa a olhar para as pessoas que você acha que é invisível. Sabe por quê? Eu já fui essa pessoa invisível. Eu já fui. Eu já fui essa pessoa invisível. Eu falava assim para Deus, Deus, me deixa aqui quietinha. Deus, eu não quero dar trabalho, me deixa aqui quietinha. Eu já fui essa pessoa que não falava nada. Na faculdade eu não levantava nem a mão. Deus me livre no banheiro. Porque eu não queria que ninguém me olhasse. Mas eu tive no meio do caminho algumas pessoas. Lembra da parábola do bom samaritano? No meio do meu caminho, mulheres olharam para mim e falaram, Tati, você é diferente. Mulheres que acreditaram em mim. Eu tive. E eu lembro que uma vez eu recebi uma palavra que eu não nasci, não fui gerada para ser invisível. Por causa da ferida da rejeição. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Olha! E talvez tem mulheres aqui que estão pensando a mesma coisa. Eis a importância de você ser tratada dia após dia. Porque senão você vai ferir pessoas. Você vai ferir pessoas. Então, olha aqui. Essa ferida faz você se isolar. Eu não sou mais aquela Tati isolada. Hoje eu tenho amigas. Hoje eu tenho intercessoras. Hoje, aonde eu chego, eu consigo falar. Eu consigo olhar nos olhos. Eu consigo. Eu não fico mais nervosa ao falar em público. Eu não tenho crise de ansiedade quando eu chego para ministrar em uma igreja. A Tati que não falava no seminário, hoje é uma Tati que fala para muitas pessoas. Olha. Então, vamos lá. Outro ponto.
Uma mulher ferida, ela não consegue liberar o perdão. Sabe, fica sempre aquele rancorzinho aqui. Ah, eu perdoei, mas sai daqui. Eu perdoei, mas não consigo sentar à mesa com essa pessoa. Eu perdoei, mas eu não consigo olhar nos olhos dela. Eu perdoei, mas na primeira oportunidade eu tô falando mal dessa pessoa. Olha, aquela pessoa no passado fez isso aqui comigo. Como eu perdoei? Então fica um resquício aqui. Então ela tá ferida ainda. E toda a pendência, lembra das iniquidades? Ela gera uma barreira entre nós e Deus. Então vamos lá. Exemplo. Você ainda sente culpada por decisões que você tomou no passado? Você ainda sente culpada por decisões que você tomou no passado? O que eu faço com isso, Tati, que me atormenta? Resolva essa pendência. Para você ser livre. Liberta. Quando falo liberta, não é que tem algo dentro de você. A libertação é a transformação. Isso não me domina mais. As pessoas têm um medo dessa palavra, né? Libertação. Libertação é não ser dominada mais por coisas do passado, pelo orgulho, pela inveja. É isso. Isso é libertação. Olha. Você ainda sente culpa por decisões que você tomou? Você se sente como se não fosse digna de ser perdoada? Você acredita que Deus te perdoou, mas você não consegue sentir esse perdão? Isso é um sinal claro de que a cura emocional ainda precisa ser completada. Sabe, eu contei para vocês e contei também para as alunas da imersão. Para mim estar aqui, desde janeiro, o Senhor me levou a muitas situações em que eu tive que ir até pessoas. Ir. Não é ficar, Deus, eu perdoei. Eu tive que ir e fazer algumas coisas. Resolver algumas coisas. Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida. Alguns comportamentos enquanto filha, enquanto esposa. Tati, sim. Porque, lembra? Pro fogo vir, o novo vir, eu preciso colocar o altar em ordem. Existem mulheres que elas querem ir, mas elas não querem ser tratadas, então não tem como. Você pode até ir, mas o Senhor não vai te confiar coisas grandes, porque ainda precisa passar por processos de transformações. Isso é algo que não tem como pular. Não tem como pular. Não tem. 2. Dificuldade em... falei, dificuldade de perdoar. Ok. Primeira epístola de João diz assim, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E muitas vezes o confessar, ele vai envolver, sabe o quê? Falar para alguém. Ir até alguma pessoa e falar, me perdoe. Para mãe, para pai, para liderança, para filhos, para marido. Me perdoe. Eu errei com você. E eu quero que minha vida seja diferente, seja transformada. Eu não quero que nada atrapalhe a minha vida. Então eu vim aqui te pedir perdão. Essa palavra, ela reforça a importância de pedir perdão. Mostra que quando nos arrependemos, Deus nos purifica e nos liberta da culpa. Tati, e se eu perdoei e eu continuo sentindo isso? Agora, muitas vezes, pode ser o seu... Lembra que eu falei das guerras da mente de segunda-feira? Às vezes pode ser o inimigo também. O inimigo, ele querendo gerar uma confusão. Ah, Deus não te perdoou. A pessoa não te perdoou. Aí você fica com aquele sentimento. Porque o inimigo, ele age primeiramente no campo da mente, lembram? Então, se ele consegue gerar uma verdade na sua mente, lembra das fortalezas? Se você não assistiu a live de segunda, é dela que eu estou falando. Então, se ele consegue gerar uma verdade, te fazer acreditar na mentira que ele está colocando na sua mente, é bem provável que você vai continuar presa. Tá? 2. Então, vamos lá. Primeira coisa, dificuldade em perdoar. Número 2, autossabotagem e medo do sucesso. Isso aqui. Uma mulher que não está curada. Ela tem medo de si mesma. Ela duvida da sua capacidade e ela sempre se sabota.
Quantas coisas você começou e parou? Quantos livros, quantos cursos? Tem mulheres que vão para terapia, ela faz 1, 2 meio terapia e não tem permanência. Porque terapia dói, fala a verdade, terapia dói. Eu falo, oh Deus, eu sou moldada dia após dia porque Deus colocou pessoas para cuidar de mim. Terapia eu vejo que é um cuidado de Deus também conosco. Então, essa mulher, ela tem medo do sucesso, ela se sabota. Você começa a divulgar o seu trabalho aqui no Instagram, pensar que não, você já parou. Você começa a cuidar de mulheres, fazer grupo com mulheres. Na primeira crítica você já para, porque alguma coisa te ofendeu, alguma coisa te machucou, então você para, você não consegue ter constância. Isso é uma evidência de uma mulher que não foi curada ainda. Que precisa passar ainda mais por um processo de transformação. Mesmo quando as portas se abrem, essa mulher tem medo de avançar. Esse medo vem de feridas, de insegurança, crenças limitantes, sentimento de incapacidade que está ligada com a ferida da injustiça. Mulheres que na infância, elas receberam muitas críticas. Sua burra, você não vai dar em nada. Quem é você? Quem você pensa que é? Mulheres que passaram por muitas críticas ou não ouviram elogios ao longo da sua história, elas crescem com uma sensação de falta de pertencimento, porque elas não ouviram elogios. Pelo contrário, era só grito, era só críticas. Então essa mulher, ela cresce perdida. Já viu que tem mulheres que elas pedem opinião pra tudo? Ela vai comprar tal coisa, ela pede opinião. Ela vai fazer tal coisa, ela pensa 1000 vezes. Aí de tanto ela pensar, ela desiste. É isso. Como que Deus vai te confiar grandes coisas? Se você precisa da opinião de outras pessoas, se a opinião dele não é suficiente pra você. Se o que ele fala não é suficiente pra você. Não dá, porque quando você vai cuidar de vidas, ou vai orientar, ajudar pessoas, não tem como você ficar pedindo opinião para as pessoas, para outros, terceiros, não. Você tem que confiar na palavra que ele tá te dando. Ai, ó, pera só um pouquinho, eu vou ali pedir opinião para mim ver se é Deus que tá falando comigo, é eu mesma. Não tem como. As feridas, ela não é que afasta Deus, afasta a gente de Deus. Eu começo a duvidar. Eu começo a duvidar. Essa também, olha, era a Tati. Eu era essa pessoa aqui. Exemplo, você sente que, mesmo quando as coisas estão dando certo, algo de você, dentro de você, tenta derrubar o seu progresso? Você para. Vem uma bomba de desânimo. Ai, tá, desanimei. Do nada. Quando tá perto de ir, você desiste, você para. É um sinal claro de que a cura emocional precisa, continuar. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e uma mente sã. O Senhor afirma que o medo não vem dele. Quando uma mulher está emocionalmente ferida, ela se vê como refém do medo. Ela não acredita no próprio potencial. Eu já vi tantas mulheres incríveis, nossa, que olho pra elas, mulher, você tem tudo assim, nossa, o Senhor já te deu tantos dons e talentos, por que você tá assim? Vai! Ah, Tati, não é pra mim não. Ah, Tati. Eu era essa pessoa novamente, falando pra vocês. Eis a importância de vocês se posicionar. O Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, você crê? Ele tem uma promessa sobre a sua vida. Não espere ele fazer coisas que você precisa fazer. Colocar a casa em ordem. A promessa tá lá, continua. A promessa continua. Existem mulheres que não acreditam no próprio potencial. Mas quando ela está nesse lugar de cura e transformação, o Espírito Santo a reveste de coragem e poder. O Espírito Santo te reveste de coragem e poder. 3. Olha só. Essa mulher se isola. Essa mulher se isola. Muitas mulheres emocionalmente feridas tendem a se isolar por medo de serem rejeitadas ou por não querer lidar com as suas próprias emoções. Porque lidar com pessoas dói. Tati, eu não gosto de amizade, não. Ai, Tati, não gosto de relacionamento, não. Você não quer ser ferida.
Você não quer ser confrontada. Porque as amizades faz parte, nós somos um corpo. Ai, Tati, não gosto. Eu quero ficar no meu cantinho. Eu tô protegida aqui. E relacionamentos curam também. Os relacionamentos nos mostram o que tá pendente. Ai, Tati, não gosto de ouvir crítica, não gosto de ouvir opinião. O isolamento não está te protegendo de ser ferida. Está te protegendo de ser tratada. O isolamento não está te protegendo de ser ferida. Está te protegendo de ser tratada, confrontada e liberta. Eu sei que é difícil ouvir isso porque um dia eu ouvi isso. Eu não queria me relacionar com ninguém. Eu achava que na minha casa, por trabalhar em casa, eu estava protegida. Mas de fato, quero dizer, eu não estava. Eu estava me enganando. Relacionamentos é formado pelo Senhor. Amizades vêm do coração de Deus. Você tem dificuldade em compartilhar suas lutas com outras pessoas? Quando vocês têm um problema, para quem vocês contam? Ai, Tati, eu conto para Deus. Para quem vocês contam? Uma coisa é você abrir toda a sua vida para alguém. Mas quando vocês têm um problema, suas lutas, suas guerras, sabe aquela guerra que você tá travando? Para quem que você conta? Tati, não confio em ninguém. Vocês podem falar aqui para mim? Vocês confiam em alguém? Isso é um sinal de que o processo de cura está sendo bloqueado. Você tem dificuldade em compartilhar suas lutas com outras pessoas? Não. Sim. Sim? Isso é um sinal de que o processo de cura está sendo bloqueado. Tati, eu não sabia disso. A Bíblia vai falar assim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Tati, eu não gosto de amizade. Faz a oração que eu falei pra vocês ontem. Eu fiz essa oração. Deus, coloca amigas do seu coração pra mim. Me apresenta, Senhor, amigas. Amigas do teu coração, Senhor. Amigas que quando eu chego até elas, eu sou a Tati. Eu não sou a psicóloga, eu não sou a pessoa que tem conhecimento, eu sou a Tati. A Tati que também tem problemas. A Tati que também tem dias difíceis. A Tati que também precisa de um abraço. Sabia disso? Faz essa oração. Ele é poderoso. Sim. Oh, Deus. E dói tanto quando a gente tá sendo tratado. A gente sente dor. Eu lembro que eu tinha dor na coluna, era dor nas costas. Inclusive agora eu sinto uma dor aqui. O processo de cura, ele dói. Tem dias altos e baixos. Grava isso. E altos e baixos. Mas é uma dor que você vai ver. Porque você, pensa comigo, lembra o post que eu fiz ontem? Você tá saindo da caverna. Você tava na escuridão. Aí você vai pra luz. E aquela claridade, meu Deus, não consigo nem olhar. É exatamente isso. Começamos há 1 hora já, Amanda. Quase 1 hora. Deu acho 40 minutos, eu acho. 45. O processo de cura é isso. Dói. Dói, mas é necessário. Uma mulher ferida se isola, mas Deus nos criou para viver em comunidade, ajudando uns aos outros, especialmente quando enfrentamos dificuldades ou desafios. O isolamento nos impede de ter o suporte e a cura mútua que Deus quer que experimentemos. Que maravilhoso! Que maravilhoso! Olha, o isolamento nos impede de ter acesso ao suporte e à cura mútua. As amizades nos curam. As amizades nos curam. Eu lembro que eu atendi uma vez uma mulher muito conhecida. A igreja dela é imensa e ela era do departamento de mulheres. Olha esse testemunho. E ela veio até mim e ela falou,
Tati, eu nem sei porque eu tô aqui. Porque eu sei tudo que você vai me falar. Olha isso. Tati, eu sei tudo que você vai me falar. Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Ai, deixa eu me arrumar. E aí, o que aconteceu? Eu vim aqui porque eu preciso conversar. Eu tô com esse e esse problema. Eu não tenho pra quem contar. Uma mulher que liderava mais de 2.000 mulheres. Uma mulher que cuidava de mais de 2.000 mulheres. E ela não tinha ninguém pra conversar. Chocante, né? Bem mais velha do que eu, tá? Como que você não tem um grupo de... Como que você não tem um grupo de intercessoras? Como que você não tem amigas? Eu já contei isso em outra live. Eu comecei a trabalhar com ela a vulnerabilidade. Escolha mulheres para você falar sobre as suas lutas, para orarem com você. E a sessão dela era na terça-feira. E uma segunda-feira ela marcou com uma irmã da igreja de tomar um café. E ela foi. Eu falei pra ela, se permita. Porque a gente não é perfeita. Eu falei pra ela, a gente não é perfeita. Conversa. Abre seu coração, fala que você precisa de ajuda. Porque uma coisa é terapia. Eu não tô com elas a todo momento. É uma vez por semana. Eu incentivo, tenham amigas de Deus. E aí, o que aconteceu? Ela marcou com uma amiga um encontro. E nesse encontro, o que aconteceu? Como uma boa ouvinte, ela começou a ouvir essa amiga. E ela viu, a vida da amiga estava pior que a dela. Como que ela abriu o coração? E ela falou, Tati, ela contou todos os problemas, no caso a amiga dela contou todos os problemas pra ela. E ela falou, no final, Tati, eu não consegui falar. E ela falou assim pra mim, ela nem perguntou como eu estava. Ela já chegou falando todos os problemas pra mim e eu comecei a orientar ela. Resumindo, na terça nós tínhamos sessão e ela contou na sessão pra mim. Tati, ela nem perguntou como eu estava. E quem já fez terapia sabe, a primeira coisa que a gente pergunta, como você está? Você tá bem? Como foi a sua semana? Eu quero que vocês façam isso. Se você tem pessoas que você conhece, próximas, comece a perguntar, como que você está se sentindo? Você tá bem? Aquela mulher, ela precisava ser ouvida. Ela foi pra terapia para ser ouvida. As pessoas estão carentes de serem ouvidas, validadas, amadas. Resumindo, essa pessoa fez terapia comigo durante um tempo e depois ela parou. Aí nós vamos à urgência. Se você cuida de vidas, você tem uma responsabilidade. Ter um corpo de amigas e mulheres que intercedam por você. A gente não consegue sozinha. Tem muitas coisas que eu faço, eu peço opinião às vezes. Porque a Bíblia nos orienta. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Ai, Tati, eu tiro da minha cabeça e vou e faço. Não. Nós precisamos também de orientação. Precisamos de pessoas que orem por nós. Precisamos. Por que tem muita liderança doente? Porque tem muitos pastores que tiram a vida. Porque tem muitas mulheres, lideranças, doentes, em depressão. Porque as pessoas veem eles como perfeitos. Eles também têm problemas, gente. Como nós. Porque cuidar de vidas... Pensa comigo num campo de guerra. Você está na frente da batalha. E tem um povo atrás de você. E a gente precisa do quê? De intercessores. Nem que você tenha uma, duas. Tenha amigas que orem com você e por você. Então, uma mulher ferida, ela se isola. 4. Ela tem dificuldade em se relacionar com os outros. Uma mulher ferida tem dificuldade de confiar, especialmente em relacionamentos próximos. Isso impede de que ela viva o chamado para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Se você é uma mulher que tem dificuldade em se abrir, é bem provável que você tenha uma ferida não tratada. Tati, eu conto pra Deus. Tudo bem, eu também conto pro Senhor. Mas aqui tá nos orientando sobre compartilhar
coisas que muitas vezes a gente não está conseguindo lidar, tá? Não estou falando pra você abrir toda a sua vida, seu casamento. Não, porque eu também não oriento fazer isso. Mas você tem alguém de confiança, tá? 5. Repetição de padrões destrutivos nos relacionamentos. Mulheres que não passaram pelo processo de cura podem se ver presa a relacionamento destrutivo. A mulher que não consegue dizer não. Ela entra em relacionamento de dependência emocional, que faz muito pelo outro, ela é esquecida. Ela entra em relacionamentos abusivos. Enfim. Seja em relacionamentos amorosos, amizades ou profissionalmente. Esses padrões muitas vezes são reflexos de feridas emocionais não tratadas. Já viu que tem mulheres que você olha pra ela, por que ela continua? Por que ela continua nesse lugar? Por que ela continua nesse emprego? Por que ela continua nessa amizade? Por que ela continua? Se tá machucando ela, tá afetando, ela não sai de lá. Dependência emocional. Medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha. Mantém ela lá. Olha, isso aqui é muito sério. Exemplo. Você já se pegou vivendo os mesmos erros ou padrões nos seus relacionamentos? Sai de um relacionamento ruim, entra num pior. Começa a ter uma amizade, depois entra numa amizade pior. Talvez você está buscando nos outros os mesmos erros que você não conseguiu resolver. Talvez você esteja buscando nos outros os mesmos erros que você não conseguiu resolver. Tati, é isso mesmo. Por isso que nós, enquanto psicólogos, nós vemos tanta coisa. Pessoas que repetem. Elas vivem como o povo de Israel no Egito. No Egito não, no deserto, perdão. Repetindo. Minha vida não muda, porque ela não quer quebrar o ciclo, não quer romper. Porque romper dói. Afasta de amizade que só te suga. Começa a dizer não. No não, você conhece quem essa pessoa realmente é. Existem amizades que nos sugam. Existem relacionamentos que nos adoecem. Mas eu não quero largar. Eu não quero soltar. Porque eu acho que se eu colocar limite, essa pessoa vai me deixar, eu vou ficar sozinha. Eu já tive amizade que só me sugava. Eu já tive relacionamentos que só me sugavam. E qual que é o problema? Eu não ia pra frente. Tem amizade que nos adoece. Tem pessoas que não querem ver o nosso sucesso, o nosso crescimento. Abandona. Abandona. Uma mulher que não está curada, ela carrega cicatrizes do passado. Olha. Ela não vive no presente, mas ela continua presa a situações que a feriu. Olha. Medo, ela tem. Aí voltando, tópico 6. Medo constante de ser rejeitada ou abandonada. Uma mulher ferida, ela não se entrega. Não, Tati, melhor não vou me entregar não, porque... E se essa pessoa fazer isso comigo? Ela tem medo de ser vulnerável. Seja no amor, no casamento, nas suas amizades, até mesmo na sua vida profissional. Olha, Luiz! Tudo bem? Quanto tempo? Essa mulher acaba acreditando que será deixada para trás. Olha, quando isso é sério. Ai, Tati, eu não gosto de amizade. Eu não gosto de pessoas que ficam perguntando como eu tô, querendo saber dos meus problemas. Às vezes a pessoa tá preocupada com você. Já viu isso? Ai, Tati, melhor não gosto. Não gosto. Às vezes a pessoa tá realmente preocupada com você. Eu já vi mulheres que falam assim pra mim, Tati, quando começa a perguntar demais, eu desconfio. Vai que essa mulher tá querendo levar a minha vida para outras pessoas. E muitas vezes, você tá presa a feridas lá de trás. Porque tem pessoas que realmente se preocupam com outras. Ah, Tati, isso é raro. Tá, concordo com você. Isso aqui eu vou concordar com você. A mulher ferida, ela vive com medo da rejeição. Certo? Ela então começa a construir relacionamentos superficiais. Ela tem receio de se abrir para as pessoas. Ela carrega o medo de ser ferida novamente.
Então não é porque todo mundo te feriu lá atrás que as pessoas vão te ferir novamente. Ah, Tati, mas eu não quero. Tudo bem, tá? Então vamos lá. A cura como base para o nosso chamado. Deus está levantando mulheres para cumprir propósitos específicos. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: para que em tudo ele tenha preeminência. Colossenses 1,18 diz assim: ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência, ele seja o primeiro de tudo. O primeiro de tudo. Deus está levantando mulheres e a cura emocional é a parte vital desse processo. Como eu vou cuidar de pessoas se eu ainda estou remoendo coisas do meu passado? Como? Deus quer que você seja um instrumento da sua glória. A cura te capacita para cumprir o seu chamado com autoridade e confiança. Se outra pessoa começar a crescer, você não vai ter medo dessa pessoa tomar o seu lugar. Você tem prazer em ajudar, você tem prazer em servir. Você tem prazer de impulsionar um ministério chamado de outra pessoa. Muitas psicólogas me pedem muitas vezes orientação aqui. Eu oriento. Porque a nossa profissão enquanto psicóloga, ela é muito individualista. Ai, não vou ajudar porque ela vai crescer, vai ficar maior que eu. Não, eu não penso assim. Muitas me perguntam, Tati, como foi o seu processo de você se posicionar como cristã? Eu explico, foi assim, assim, assim. Porque hoje eu sei para o que o Senhor me levantou. Mas uma mulher ferida, sabe o que ela faz? O que ela sente? Não, se eu falar, essa mulher vai crescer tanto e ela vai tomar o meu lugar. E acontece isso muito nas igrejas. Mulheres querendo apagar o ministério de outras. Vou esconder, não vou falar nada não. Como eu sei disso, Tati? Olha se você elogia outras mulheres. Você elogia? Quando você vê uma pessoa despertando, sabe, uma mulher saindo da caverna, uma mulher sendo despertada pelo Senhor, o que você faz? Você elogia? Você valida? O que você faz? Tati, eu não faço nada. Sabia que você tem que encorajar? Sabe por quê? Quando eu vejo uma mulher fazendo uma live, algo um incentivo, vai mesmo. No começo é difícil, mas vai. Porque eu lembro das minhas primeiras lives, era uma, duas. Daí na hora da live saía todo mundo, ficava só eu falando. E eu tava lá. O problema é que as pessoas não querem nos apoiar. Não, se eu apoiar ela, ela vai crescer muito. Não. E o suporte, o apoio, vem da onde a gente menos espera. Sabia? Então seja uma mulher. A cura também é isso. É você incentivar outras mulheres. É você acreditar no chamado delas. Porque você teve pessoas que acreditou em você. Eu tive pessoas que acreditaram em mim. Podia ser um ou dois, mas eu tive pessoas que acreditaram em mim. Então que você seja essa mulher que levanta, encoraja outras mulheres. A influência que Deus te dá tem um propósito. Eu falo que Deus, ele sabia, né? Porque Deus é maravilhoso, ele conhece tudo, inclusive o nosso futuro. Eu falo muito da história de José aqui pra vocês. Você não está onde você está por acaso. Não. Eu não estou nesse lugar hoje aqui com vocês por acaso. Porque Deus, ele me conhece. Ele te conhece. Deus não te colocou nesse lugar de influência por um acaso. Eu lembro do meu propósito de impactar vidas. Quem aqui estava aqui há algum tempo sabe do meu diário de oração que eu escrevi em oração. E eu falava, Deus, os meus sonhos para ele. Eu contei em 2020 para ele todos os meus sonhos. Eu escrevi, eu registrei. Deus, ele sempre soube dos meus sonhos. Quanto mais, olha, é um processo. Eu não estou aqui, eu não comecei ontem. Eu comecei em 2019, meu processo com o Instagram. Foi um processo gradativo. Foi gradativo. Muitas vezes ficamos nos perguntando por que Deus dá influência. Porque Ele nos coloca em certos lugares ou situações de liderança. Você não está onde você está por acaso. Deus te colocou aí, mulher. Você não tem essa profissão por acaso. Você não tem esses dons e talentos para ficar escondido numa gaveta. Não. O Senhor está chamando você, vem para fora. Vem.
Vem, filha, eu não te capacitei para você esconder o que eu te dei. Não, filha, não. Vem. Existem mulheres que precisam ser alcançadas através da sua vida. Não é por causa de você, mas é através da sua vida. A verdade é que Deus não nos dá influência para que nós utilizemos apenas para o nosso benefício pessoal. Para ganhar dinheiro. Para ser reconhecida. Ah lá, fulana. Não. Mas para cumprirmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Há um propósito, há um chamado, há uma promessa sobre a sua vida. E Deus te dá influência, te coloca em lugares específicos para propósitos específicos. Se você olhar para a história, olha só, se você olhar para a história de José, ele foi um homem que foi levado por Deus a um lugar de grande influência. Mas ele passou por grandes desafios, dificuldades e processos de cura. José passou por processos de cura. Ele guardava mágoa dos seus irmãos. Mas Deus estava preparando ele para a liderança, para o lugar que ele iria ocupar. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, passou por momentos de humilhação, ele foi preso. E aos olhos humanos parecia que seu futuro estava perdido. Estava esquecido, mas estava sendo forjado. José estava esquecido, mas estava sendo forjado, preparado, capacitado. Deus sabia do propósito na vida de José e o levou exatamente ele aonde queria que ele estivesse, porque Deus, ele conhece o nosso futuro. Gênesis capítulo 41, versículo 41, 42. Disse Faraó a José: eu te coloco sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel de selo da mão e pôs nas mãos de José. O vestiu com roupas de linho fino. Ele colocou um colar de ouro no pescoço. O homem que foi vendido, esquecido, humilhado, rejeitado, passou por processos de ser provado. Deus levantou José para governar e não foi por acaso. Porque Deus sabia que José teria a sabedoria, a coragem e a fé necessária para lidar com a influência que estava sendo dada a ele. Deus sabia. Olha, o propósito na vida de José não era sobre ele, não é porque José era bom, não. Mas sobre salvar a família, a sua família e a de muitas outras durante a fome que viria sobre o Egito. Deus, ele também não prospera pessoas por acaso. Deus não te faz crescer por um acaso, é para ajudar, é para servir. Quanto mais eu sei, mais eu preciso compartilhar com pessoas. Eu vou guardar para mim aqui, Tati, eu vou esconder. Não. Vai e leva aquilo que você está recebendo. O apóstolo Paulo, ele fala assim: porque recebi da parte do Senhor e também vos ensinei. Recebi da parte do Senhor e também vos ensinei. Você recebe e precisa compartilhar. Não dá para estocar. Tati, não. Você tem que compartilhar. Deus coloca cada mulher em uma posição de influência com o objetivo de cumprir seu propósito divino através da vida dela. Mas o propósito não é sobre você. Não é para você buscar status, conforto ou reconhecimento. Não. A influência que Deus te dá tem um impacto eterno. Um impacto que vai além da sua própria vida. Assim como Deus usou José para salvar uma nação inteira, Ele quer usar a sua história, a sua vida, o seu testemunho para impactar a vida de outras mulheres. Ele quer usar a sua história, a sua vida e o seu testemunho para impactar a vida de outras mulheres. Então grava isso, o Senhor te colocou nesse lugar de influência para um propósito. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim brilhe a luz de vocês no mundo. E outro versículo que fala: para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Por isso que eu falo para vocês, a imersão é uma mesa de cura. Tati, o que acontece quando a mulher então ela é curada? Ela se posiciona.
Amanhã eu vou falar profundamente sobre isso, mas ela se posiciona. Ela assume a responsabilidade. E a sua própria responsabilidade sobre o seu processo de cura. Ela muda a rota, ela muda tudo. Tá? Aqui é outro tópico que eu quero conversar com vocês amanhã. O que acontece quando uma mulher é curada? O tópico de amanhã. Sinais de que Deus está te levantando para este tempo. Nós iremos falar amanhã. A live de amanhã é sobre como o Senhor quer te usar para cuidar de outras vidas. Hoje falamos sobre como que a cura, como que nós podemos cuidar de alguém se ainda estamos doentes. Não tem como. Por quê? Porque meus frutos vão ser podres. Os meus frutos não vão ser bons. Não vão ser. Não vão ser, porque reflete, não tem como. Reflete como? Comportamento, palavras. Não tem como, eu acabo projetando as coisas minhas no outro. Através dos sentimentos que eu coloquei aqui pra vocês. Nossa, tanta coisa. Gente, esse estudo de hoje ficou sensacional. Eu tenho que continuar ele com vocês amanhã. Certo? Eu vi a hora agora que eu vi. Falei, já deu um tempo, né? Então amanhã, vocês vão estar aqui amanhã de novo? Quem vai estar aqui amanhã? Fala aqui pra mim. Amanhã vamos falar. O que muda quando uma mulher começa a se posicionar, quando uma mulher começa a ser tratada por Deus? Segundo, sinais de que Deus está querendo te despertar ou te usar para este tempo. Amanhã é a última live nossa. Última live. Vou voltar com as lives só depois que acabar a imersão, tá? Então amanhã nós temos a nossa última live. Estejam aqui no mesmo horário. No mesmo horário eu espero vocês, tá bom? Então tá. Lembrem, vou finalizar a live agora. No mesmo horário, Tati. No mesmo horário. Comentem, curtam e compartilhem essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom? É só me chamar no privado, Ana. A de hoje eu não vou compartilhar ainda porque eu não terminei. Quando eu terminar, eu compartilho amanhã com vocês. Tá bom? Beijo, gente.